Questão 12. Um explorador polar foi surpreendido por uma nevasca que reduziu a visibilidade a praticamente zero quando retornava ao acampamento. Para chegar ao acampamento, ele deveria caminhar 5,6 km para o norte. Mas quando o tempo melhorou, percebeu que na realidade havia caminhado 7,8 km na direção 50 graus nordeste. Que distância, direção e sentido ele deve caminhar para voltar à base? Vamos imaginar que o explorador estivesse inicialmente aqui. Ele saiu daqui e a estação, a casa dele, a base, está aqui no ponto B. Ele teria que se deslocar na direção norte, norte, sul, leste, oeste. Na direção norte, ele teria que se deslocar 5,6 km se o tempo estivesse tranquilo, se não houvesse nenhuma nevasca. Se deslocar aqui em linha reta, na direção norte, 5,5 km. Só que com a nevasca, ele terminou perdendo a direção e ele chegou, ao invés de chegar ao ponto B, depois de algum tempo, chegou ao ponto C. Esse ponto C dista 7,8 km de onde ele estava e forma um ângulo de 50 graus na direção nordeste. Ok? 50 graus medidos a partir do leste. Então ele vai parar aqui. Para ele voltar para a estação, para ele voltar para a casa dele, então ele tem que seguir esse caminho. A pergunta é, quantos quilômetros ele tem que se deslocar agora até chegar lá? E outra, qual a direção? Em que direção ele deve caminhar? E quanto ele deve caminhar para poder chegar até a estação? Vejam como o problema se resolve facilmente usando o conceito de vetores, de soma vetorial. Observe, sair do ponto A e chegar até o ponto B é a mesma coisa que sair de A e ir até C e depois de C até B. Vetorialmente, nós podemos dizer o seguinte, o vetor AB, o vetor que sai de A e vai até B, o vetor AB, é igual ao vetor AC mais o vetor CB. Vetor AC, o camarada se deslocou aqui até chegar a esse ponto. Vetor AC. Depois ele se deslocou até chegar ao ponto B. Então, efetivamente, ele saiu de A e chegou até B. Vetor AB. AB igual a AC mais CB. Vejam, quem é o vetor AB? O vetor AB tem módulo 5,6 km. 5,6. Ele é vertical. Nós já vimos que associado ao eixo vertical existe o vetor J. Tudo que tiver na vertical vai receber o J ali. E aponta para cima, portanto ele é positivo. Vamos ver quem é o vetor AC. AC é esse vetor. Vamos desenhar aqui para não carregar muito o nosso diagrama. O vetor AC é esse vetor aqui, vetor AC. Esse vetor forma um ângulo de 50 graus com a horizontal. E para construirmos o vetor AC, nós simplesmente deslocamos, saímos, caminhamos na horizontal até chegar a esse ponto e depois nos deslocamos verticalmente até atingirmos a extremidade do vetor, ou o ponto C. Vejam, essa distância aqui, eu vou chamar, esse vetor horizontal, eu vou chamar de ACX. Esse vetor vertical, eu vou chamar de ACY. Olha a soma vetorial de novo, olha o método do polígono. O vetor AC, ir daqui até aqui, é o mesmo que seguir horizontalmente e depois subir verticalmente. É igual a ACX mais ACY. Esse vetor mais esse é igual ao vetor AC. O vetor ACX ele é horizontal, então podemos dizer que ACX é o módulo dele vezes o versor I. Reparem que o versor I, ele simplesmente fornece a direção e o sentido. Direção horizontal e sentido para a direita. Módulo, direção e sentido. O vetor ACY, ele é vertical. Então, esse vetor tem um certo módulo, que eu vou chamar de ACY. Ele é vertical, vertical está associado a J e é positivo. Olha aí, o vetor AC, portanto, se escreve assim. Agora, quem é ACX e quem é ACY? Quanto é que vale esses módulos aqui? Para a gente calcular o módulo é só tirar a setinha dos vetores, né? Vamos tirar essas setinhas daqui. Então, vamos ficar com um triângulo. Nesse triângulo temos só segmentos de reta.
E aí podemos dizer o seguinte, esse lado que nós chamamos de ACX, quanto é que vale? Esse lado daqui vale simplesmente hipotenusa. Olha, mas a hipotenusa eu já sei que AC, essa distância de A para C, vale 7,8. 7,8 vezes o cosseno de 50 graus. É essa a distância. E a distância vertical? Essa medida vertical aqui desse cateto vai ser hipotenusa 7,8 vezes o seno de 50 graus. Então vamos escrever aqui o nosso vetor AC. O vetor AC vai ser, portanto, 7,8 cosseno de 50 graus I, está apontando para lá, horizontal e aponta para lá, aqui, mais 7,8 seno de 50 graus J, porque é vertical e aponta para cima. Olha aqui. Vamos apagar isso aqui. Dessa conta aí, nós tiramos o seguinte: AC é igual. Fazendo essa continha, nós encontramos 5,01 I mais essa continha aqui vai nos dar 5,98 J. Vetor AC, vetor AB, e queremos saber agora quem é o vetor CB. Então vejam, se torna a coisa agora extremamente simples. Álgebra. Tira o valor de CB aqui nessa expressão. Tirando o valor de CB, nós encontramos, olha, que CB é igual a AB menos AC. Em outras palavras, CB, o vetor CB, vai ser o vetor AB, 5,6J, menos o vetor AC, 501I, mais 5,98J. Fazendo essa continha aqui, nós encontramos menos 5,01I, 5,6J menos 5,98J vai nos dar menos 0,38J. Esse é o vetor CB. CB, portanto, é igual a menos 5,01I menos 0,38J. Essa é a representação cartesiana do vetor CB. Só que ele não quer a representação cartesiana, ele quer saber exatamente quantos quilômetros esse cidadão vai ter que caminhar. Essa distância que ele vai caminhar é exatamente o módulo desse vetor. Então vamos calcular o módulo de CB. O módulo e a direção do vetor CB. Vamos em frente. O módulo do vetor CB é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Menos 5,01 ao quadrado, mais menos 0,38 ao quadrado. Módulo de CB é igual. Fazendo essa continha, nós encontramos 5,02 quilômetros, ou aproximadamente, arredondando, 5 quilômetros. Então, nosso amigo explorador ele vai ter que se deslocar, caminhar 5 quilômetros, mais 5 quilômetros até chegar à base. Agora, em que direção? Horizontalmente, verticalmente, esse ângulo aqui é 30 graus. Quando a gente quer saber a direção, nós estamos, na verdade, calculando o ângulo em relação à horizontal. Então, eu quero saber o seguinte, ó, que ângulo é esse aqui? Que ângulo ele deve tomar? Qual é a direção que ele deve tomar? Nós já sabemos. Se nós já tivermos a representação cartesiana do vetor, a direção pode ser calculada da seguinte forma. A tangente do ângulo formado que o vetor forma com a horizontal é igual a componente y do vetor menos 0,38. Volto a repetir, é só a componente, é só